Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, tô aqui de novo com a Ana Paula. Oi. E hoje nós vamos falar sobre o item 7 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital, sobre a teoria da repulsão e atração de trabalhadores no desenvolvimento da produção mecanizada e também sobre o desenvolvimento do imperialismo dentro do capitalismo. Uhul! E estamos de volta com mais um item desse capítulo 13, desse longuíssimo capítulo 13, e novamente um item fundamental em que o Marx vai desenvolver coisas que vão dar pano pra manga, vão fazer o Lenin escrever um livro inteiro, o Rosa escrever Hilferding, Hobson, Hannah Arendt, vai influenciar todo mundo isso daqui. Então fique com a gente e vamos com calma, né? Devagar que o Santa de Barro. O nome do item, pelo menos na minha tradução aqui, é um nome gigantesco em que não esclarece muita coisa, né? Item 7, repulsão e atração de trabalhadores com o desenvolvimento da produção mecanizada. Então, em linhas gerais, o que ele está querendo dizer com essa repulsão e atração de trabalhadores? Ele vai dizer que havia uma teoria entre os liberais da época de que com a mecanização haveria primeiro uma demissão maciça, né, de trabalhadores, mas que eventualmente eles seriam reincorporados dentro do processo por conta do aumento da produção e do desenvolvimento da economia, blá, 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 blá. Já vimos nos itens anteriores, né, que o Marx refuta essa ideia aí de diversas maneiras. Então, o que tem de novidade aqui nesse item? Como ele mesmo diz, ele fala que ele tratou nos itens anteriores do ponto de vista teórico de muitas das coisas. E agora ele vai começar a ver do ponto de vista que ele chama empírico, né? Do ponto de vista prático. Do mercado. A partir dos dados mesmo, né? Do número de trabalhadores empregados, de se a economia cresceu, se diminuiu, quanto que as indústrias produziram, deixaram de produzir. E para provar o ponto dele, claro, né? Então, o que ele vai começar dizendo os economistas políticos, né, os economistas liberais, da época defendiam o que ele chama de teorema repelente, que é o seguinte: após um período de transição, a fábrica mecanizada emprega mais trabalhadores do que demitiu. E a conclusão a que o Marx vai chegar é que, de fato, ela emprega mais trabalhadores em números absolutos, porque de fato ela faz crescer a economia, né? Então, conforme a economia cresce, vai empregar mais. Mas em termos relativos, como a gente já viu, não, ela vai empregar menos. Relativos a quê? Relativos ao capital global investido na indústria, porque desse capital global, como a gente já viu nos itens anteriores, né? Ela vai converter capital variável, que é o capital que paga o salário dos trabalhadores, em capital constante, que é o capital usado, imobilizado ali na máquina, né, ou em matérias-primas, etc. Então, ele tá como, além disso que o Diogo tá falando, como a ideia de que o capitalismo ele vai se expandindo para todas as formas de produção. Ele não exclui as demais, mas conforme a maquinaria se expande, mais eixos, mais nós da produção econômica, de mercadorias, de itens, de circulação e distribuição são absorvidos pela indústria capitalista, né? Então, mais ramos são industrializados. Então, tem uma expansão horizontal, né? Talvez ajude, né? E para refutar essa tese, o Marx, então, como eu comentei, vai usar dados empíricos, né? Então, a primeira coisa que ele vai citar ali na página 61 da minha edição, que é quando começa, logo no começo desse item, onde está a nota 49, mais ou menos. O que ele vai dizer é que entre 1860 e 1865, então lembrando, né, que esse primeiro volume do Capital foi publicado em 1868, se não me engano, né? Então, bem dados atualizados para a época, né, entre 1860 e 1865, o número de pessoas ocupadas nas fábricas do Reino Unido diminuiu em 5,5%, ou seja, essa previsão dos economistas liberais que depois de um período pequeno de transição aumentaria o número de pessoas empregadas nas fábricas, não se concretizou. E mais, vai dizer o Marx, esses trabalhadores que trabalhavam pré-mecanização eram, em sua maioria, homens adultos.
E agora, com a mecanização, ele vai dizer que agora a vasta maioria, ou quase todos esses trabalhadores, são ou homens menores de 18 anos, ou crianças mesmo, menores de 12, 13 anos, ou mulheres. Né? Então, houve também uma mudança na composição desse trabalhador, né? Ou seja, aqueles homens adultos que estavam trabalhando ontem estão desempregados. Acho que o capítulo 13, esse longo capítulo 13, está sendo uma grande surpresa, assim, poder reler anos e muitos anos depois, né? É claro, quando eu li o Capital, mas teve, obviamente, partes que eu identifiquei mais interesse, que eu passei rápido, que eu não foi uma leitura como a gente está fazendo aqui. Mas o fato é que é muito interessante ver que o capítulo 13 é uma chave de interpretação muito bacana, porque ele traz o tempo todo a questão dessa mão de obra desigual, né? Desde quando ele fala que a maquinaria quebra o monopólio, né, do homem adulto como provedor do núcleo familiar, desde daquele item lá, faz uns 4, 5 episódios que a gente já falou isso. Uhum. Ele vem sempre costurando como o trabalho da criança, do adolescente e da mulher, e mais para frente ele vai falar do trabalhador imigrante, eles são importantes para pressionar por um salário mais baixo, né? Como o capitalismo se utiliza das diferenças numa produção de desigualdade para pressionar. Fundamental a gente sempre ter isso em mente, né? Quando ele está falando, então houve uma troca da composição da força de trabalho de homens adultos por mulheres, crianças e jovens menores de 18 anos. Não é simplesmente uma constatação formal da composição, né? A gente tem que lembrar que as mulheres, as crianças e os jovens menores de 18 anos ganhavam menos que um homem adulto. E, portanto, há uma pressão salarial geral, né? Se a gente não leva isso em consideração na hora de fazer a nossa análise da realidade material, a gente está fazendo uma análise bastante distante, né, do que esse homem aqui está pretendendo que seja feito com esse instrumental, né? Lembrando sempre que o capital é uma caixa de ferramentas, né? Que ele vai se utilizar dessas ferramentas para analisar a expressão na realidade. Então, assim, como é que se expressa na realidade material, como é que o capitalismo se utiliza dessa produção ampliada de desigualdade para a classe trabalhadora. Então, é muito interessante. Ele mais para frente vai trazer um novo ingrediente, como eu comentei aqui, que é o trabalhador imigrante. Né, como outra figura que pressiona o salário para baixo. Né? E muito interessante um comentário lateral aqui, né? Um parênteses do que você falou, né? Quando você lê o Capital a primeira vez, você tinha outros interesses, né? De repente você presta atenção em outra coisa. Isso acontece com qualquer livro e é sempre bom a gente ter em mente, né, gente? Ainda mais lendo um livro que se propõe a ser, digamos, meio filosófico, econômico, né? Como é o caso do Capital, que a gente tem o nosso viés de leitura e a gente sempre vai ler algum livro já com alguma expectativa do que vai ter naquele livro, né? Seja que um professor comentou que é tal coisa, ou um amigo comentou que é tal coisa. E é importante que a gente procure, embora seja impossível se livrar totalmente, mas a gente procure se libertar desse viés e ler o livro de uma maneira, digamos, desapaixonada, né? E procurando ler tudo, não só confirmar aquilo que a gente já espera encontrar no livro. Porque o que você espera encontrar no livro está no livro. Provavelmente você já ouviu falar que está no livro, porque alguém leu o livro e te falou, né? Então é importante a gente também manter essa mente aberta enquanto a gente lê este chakra aberto, né? Porque tem partes aqui que a gente sempre discute no pré e no pós, né? Texto, como tem questões aqui que o Marx fala e que muitas vezes é completamente ignorado. Né? Então a gente está sempre ressaltando aqui aspectos, por exemplo, o último item, desculpa, né, gente? O último item desse capítulo é, então, uma rodovia de debates no marxismo. Livros e livros no marxismo, no materialismo histórico atual. Então, assim, puxa vida, né? Que livro rico, né? Quantas possibilidades. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Agora vamos entrar no que eu acho que são os dois grandes pontos desse item aqui e que dão pano para manga. O primeiro desses pontos é o desenvolvimento que o Marx vai fazer do desenvolvimento do capitalismo para o imperialismo.
do século XIX. Ele vai mostrar como que o imperialismo do século XIX é uma consequência do desenvolvimento do capitalismo, como depois o Hobson desenvolveu no livro Imperialismo, o Hilferding, o Lenin no Capitalismo, fase avançada do... Capital financeiro. Não, Imperialismo, fase avançada do capitalismo. Que ele desenvolve a teoria do capital financeiro, né? Sim. Que depois a própria Hannah Arendt vai usar também na segunda parte do livro dela, no famigerado Origens do Totalitarismo. A Rosa Luxemburgo. E tantos textos do marxismo clássico da década de 50, 60, o Magdoff e correlatos, muito importante para entender como se dá essa... Principalmente na fase onde o capitalismo ele tinha uma expressão produtiva muito exacerbada, né? Mas isso é um outro gigante parênteses, mas deixa e o segundo, logo depois disso, então vamos comentar primeiro aqui sobre essa questão do imperialismo, e o segundo ponto aqui que vai ter nesse item também é a elaboração do Marx sobre o ciclo de boom e bolha do capitalismo, né? Digamos assim, o ciclo de expansão e retração e crise do capitalismo. Sim. Que ele já está vendo e ele vai demonstrar empiricamente aqui a partir da indústria do algodão, e isso a nossa doutora em economia aqui vai poder comentar melhor do que ninguém, então fiquem atentos a esses dois pontos. Quanto ao primeiro deles, aqui eu estou logo antes, no parágrafo antes dessas primeiras tabelas de exportação de algodão. Esse parágrafo aqui, gente, leiam o parágrafo inteiro, grifem, tomem nota. Por iniciativa do Sr. Gladstone, é isso? Enquanto a produção mecanizada se expande começa aqui, na edição da Boitempo, está na página 522. Na minha edição aqui dos economistas, está na página 63. E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se. No site apoia.se/canalmarx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix. No canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. Bom, o que o Marx vai dizer essa parte nesse parágrafo? Ele vai colocar, basicamente, deixa eu confirmar quantas são, 5 etapas da introdução da maquinaria no capitalismo, de como que a introdução da maquinaria vai transformar o capitalismo em imperialismo e gerar uma nova divisão internacional do trabalho. Tá? Cara, isso é muito importante. Né? Primeira etapa. Vamos lá. É tudo que a gente já tá falando por aqui, na verdade. Ele vai só juntar tudo isso. Ele fala de mercado, né? Ele fala da produção, ele vai pensar não mais só internamente, né? Em como que transforma a composição do trabalho e a composição do capital. Agora ele vai falar, e de uma maneira geral, né? E internacionalmente, como que isso se reflete, né? Então, em primeiro lugar, ele vai falar que com a introdução da maquinaria exige um aumento da produção de matéria-prima. Isso, óbvio, né? A primeira coisa, lá com a introdução das máquinas a vapor, já vai começar a exigir um aumento da produção de ferro e de carvão e, eventualmente, de todas as matérias-primas, né? A gente falou no episódio passado, né? A indústria algodoeira aumenta a produção de algodão, depois aumenta a produção de fio, depois aumenta a produção de tecido, depois aumenta a produção de roupas e aumenta a necessidade de lojas depois para desaguar essas roupas, enfim. Então, a primeira coisa, tudo isso vai exigir um aumento da produção de matérias-primas. Sim. Em segundo lugar, segunda etapa da maquinaria, vai gerar um barateamento do produto, porque a maquinaria eleva a produtividade a níveis estratosféricos, né? Como a gente já comentou, aumenta em 100, 1000 vezes a produtividade. Até aí, em alguns casos. Nada de novo sob o sol. Nada de novo. Então, ela barateia o produto e causa uma revolução dos sistemas de comunicação e transporte, que facilitam, por sua vez, aqui é um pulo do gato, a conquista de mercados estrangeiros, né? Então, vão começar a ser desenvolvidas as ferrovias inicialmente, para transportar essa matéria-prima até as indústrias na cidade, né? Que aí é o segundo ciclo da industrialização, a segunda revolução industrial. Aí você lê o Hobsbawm, né? Vou pôr o nome do livro direitinho para não me equivocar, como normalmente o Diogo tem que editar, né? Esse movimento que o Marx está falando, dessa expansão para o mercado externo, e está trazendo a ferrovia elemento central para
a segunda revolução industrial, para esse movimento imperialista, para essa globalização, mundialização do mercado capitalista, né? Uhum. Pode continuar, Didi. Então, segundo movimento já indicou para uma expansão internacional do capitalismo promovido pelo desenvolvimento da maquinaria, pela introdução da maquinaria no capitalismo. Terceiro lugar, quando um país como, então vamos lembrar, né? A Revolução Industrial começa onde? Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Então, e os outros países vão correndo atrás, né? Então, começa na Inglaterra, depois a França corre atrás da Inglaterra, depois a Alemanha corre atrás da França. Mas isso é uma distância de quase 100 anos. Calma. Começou na Inglaterra. Ela vai começar a expandir esse capitalismo além das suas fronteiras. O que vai acontecer quando a Inglaterra começa, por exemplo, a buscar matérias-primas em outros países ou a exportar o seu produto para outros países que estão ainda fazendo uma produção artesanal, né? Esse é o período onde a Inglaterra defendia, porque só ela era industrializada, o livre comércio. Quando os outros países começam a se agitar e se nacionalizar propriamente dito, ele começa a exigir o protecionismo. É isso, aí a gente já desdobra no imperialismo. É o que acontece até hoje, né? É o famoso chutando a escada, né? Eu me desenvolvo, depois eu chuto a escada e ninguém pode subir atrás de mim. Então, esse barateamento do produto, quando começa a exportar esse produto para os outros países que ainda produzem de uma maneira mais cara o produto, né? Que não conseguem concorrer com esse produto mais barato, né? Vai levar o quê? Aí é o terceiro ponto que o Marx vai destacar: destruir a produção artesanal desses mercados. Leia-se a Índia, né? Que ela tinha uma produção de tecido superior à inglesa, então ela faz com que a Índia se submeta ao... Bom, tô falando... Mas ele mesmo vai dar esse exemplo, ele vai falar da Austrália e da Índia, né? Especificamente com relação à Inglaterra, né? Quando a Austrália começa a enfiar os produtos industrializados na Austrália e na Índia, acaba com toda a produção local e esses países se tornam os famosos fazendões de matéria-prima para a Inglaterra. E esse é o quarto ponto, né? O mercado estrangeiro é forçado a virar uma fazenda de matéria-prima para as nações industrializadas, o que vai gerando uma divisão global de mercados industrializados e mercados fornecedores de matéria-prima, que recebem esses produtos industrializados a um preço muito mais barato e não conseguem concorrer, obviamente, né? E aí gera toda a questão do protecionismo do país, né? Se vale a pena você liberar os importados, se não vale a pena. Isso foi uma questão da economia brasileira até, por exemplo, o Collor, né? Para passar a liberar importações. Bom, é uma questão, para nós, atualíssima. A nossa última ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se não me engano, defendia abertamente a teoria que está por detrás, né, ou pela frente desse discurso de divisão internacional do trabalho, onde alguns produzem algodão e outros os fiam, né, da teoria das vantagens comparativas, né? Porque com esse processo vai se consolidar a ideia de que, bom, tem alguns países que, bom, eles não têm como produzir as coisas e plantar as coisas que eles vão, a matéria-prima daquelas que eles vão industrializar. Então, para alguns outros países que não são industrializados, cabe a produção agrícola. E é claro que cabe aquele coitado lá que foi explorado como colonizado, né, ou neocolonizado, enfim. A teoria das vantagens comparativas é um capítulo à parte. Mas é muito importante como as teorias do desenvolvimento estão todas elas têm um ponto de partida que pode ser puxado desse fio que o Diogo está trazendo, né? As teorias do subdesenvolvimento, né? Desde das teorias cepalinas até as demais teorias que nós temos muito forte aqui na América Latina, né? Sim, e aí a gente vai ver aquelas brigas homéricas na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio, dos países desenvolvidos e industrializados, exigindo que os países subdesenvolvidos acabem com as suas barreiras protecionistas e abram o seu mercado. Isso é muito interessante, porque o que a gente está contando aqui é basicamente, ele cita o Chutando a Escada do Rajun Chan, né, que o Diogo vai pôr aqui a imagem do livro. O Rajun Chan não é nenhum marxista, tá? Ele é um sul-coreano, se não me engano, professor de uma faculdade norte-americana que me foge a qual, mas isso não é o caso. Mas ele demonstra historicamente como todos os países que se desenvolveram, ou a Inglaterra na primeira onda ou na segunda onda, chutam a escada o mais rápido possível assim que conseguem
a subir alguns degraus para que os outros não façam parte desse clubinho. E é interessante notar como houve algumas tentativas de países como o Brasil, um capítulo da nossa história particular, de história econômica recente do século XX, de se industrializar, de subir essa escada, e como ela é chutada nos anos 60, quando os não alinhados tentam se organizar um pouco. E é interessante como hoje, com os BRICS, né, a gente está vendo também claro que tem discrepâncias, África do Sul, Brasil, aí você tem a China, a Rússia, mas são países que galgam essa escada, mas não estão no clubinho fechado, né? A China, aliás, é um exemplo muito peculiar, né, de um país que conseguiu furar essa bolha de desenvolvimento e que adotou uma estratégia parecida com a estratégia brasileira no começo, mas que depois se mostrou muito mais eficaz em superar esse problema do que a estratégia brasileira, que foi atrair indústrias estrangeiras. Só que o que o Brasil fez? Simplesmente atraiu indústrias estrangeiras e deixou os caras encherem o cu de dinheiro aqui, remeteu os lucros para fora e depois saírem fora quando não interessou mais. Olha, eu Ana Paula, não tenho know-how para discutir o processo chinês. Eu só sei que, assim, muita gente morreu de fome para garantir a industrialização. Muitos milhões de indivíduos morreram de fome para garantir a industrialização das cidades, né? Não, eu estou dizendo, em termos de estratégia, o que houve na China, pelo menos eu vou citar aqui a Rosana Pinheiro Machado, tá? Ela que morou na China e estudou isso lá, então não estou tirando do meu cu. Ela vai falar que uma das diferenças do que a China fez em relação ao Brasil foi, por exemplo, atrair as indústrias estrangeiras, mas colocar ao mesmo tempo indústrias chinesas ao lado das estrangeiras e copiar na cara dura a tecnologia dos caras mesmo e piratear e aprender a tecnologia, assim como a França pirateou a Inglaterra, a Alemanha pirateou a França, a Inglaterra pirateou o mundo inteiro, Estados Unidos pirateou todo mundo também. Padrão. E depois todo mundo é contra a pirataria, claro, né? Depois que todo mundo detém a tecnologia, é contra a pirataria. Mas a China fez disso um movimento estatal de piratear mesmo a tecnologia e se industrializar do mesmo jeito que os outros caras se industrializaram. Então, chutando a escada, não funcionou aparentemente com a China. Mas, claro, o custo social disso tudo, dessa estratégia, isso aí é assunto assim, para os especialistas da China. Vamos deixar isso aí pro... Pelo que você tá trazendo, o passo a passo é esse. Copiar. Copiar. É isso. Né? Chutando Escada é uma leitura recomendadíssima, muito bacana, muito simples, rapidinho de ler. China, assunto à parte. Aí quem quiser saber da China, procure os especialistas da China. Então voltemos ao Marx, voltemos ao que você sabe, Ana Paula. Aqui no finalzinho desse parágrafo que eu chamei a atenção antes das primeiras tabelas, o Marx fala algo que é fundamental para a consequência do imperialismo, que é a produção não só de capital excedente, né, como muito bem disse, todos esses autores que a gente mencionou, né, o Robson, Hilford, Lenin, etc., esse capital excedente que vai precisar ser investido fora do país, né, um capital supérfluo e tal, mas a produção de seres humanos excedentes também, né, como a gente falou aqui, aqueles trabalhadores homens adultos foram substituídos por mulheres e crianças. Esses caras vão fazer o quê? Então o Marx vai dizer o seguinte... Eu não sei se é produção de seres humanos excedentes, mas de um exército de reserva. Sim. É que eu tô... Você tá chutando, né? Não, eu tô chutando não. Cachorro morto. Não, eu tô... tô chutando não, mas é que ele forma em transformação em excedentes dos trabalhadores dos países, e a Hannah Arendt lá na parte 2 do Origem do Totalitarismo, sobre imperialismo, vai chamar de seres humanos supérfluos. Eles se tornam supérfluos pro sistema capitalista daquele país, né? Então o Marx vai dizer o seguinte, aqui eu cito ele. A constante transformação em excedentes dos trabalhadores dos países da grande indústria promove de maneira artificialmente rápida a emigração e a colonização de países estrangeiros, que se transformam em áreas de plantações das matérias-primas dos países de origem, como, por exemplo, a Austrália tornou-se um local de produção de lã para a Inglaterra, né? Então, o que esses países vão fazer com esses contingentes de trabalhadores que estão desempregados? Vão arrumar soluções de mandar para fora. Então, aí começa a colonização africana, a colonização asiática, né? Neocolonização. É a colonização o imperialismo do século XIX, né? Africana, asiática, e você precisa de gente para povoar esses lugares, para colonizar esses lugares, né? Você precisa dos seus indivíduos, embora
embora as nações não constituíssem sistemas estatais ali, né, fosse uma coisa muito mais bruta e violenta do que... Mas é interessante pensar, né, eu não sei como ela trata esses seres humanos supérfluos, mas para o nosso texto aqui, esses seres humanos, esse exército de reserva nessa chave, eles vão sempre pressionando o salário para baixo. Então, eles são supérfluos no sentido de que eles não encontram atividade. Sim, né? Eles se tornam improdutivos, né? Mas nesse sentido da teoria do valor, eles têm uma importância muito grande, né? Porque eles vão sempre puxando o salário do trabalhador para baixo. Mas eu entendo que em termos sociais de reprodução política, são seres humanos que não encontram, como ele vai falar aqui, eles não encontram literalmente lugar para trabalhar. Eles vão ser literalmente exportados. Interessante. Para as colônias, vão ser enviados. Então, esses países vão criar sistemas de incentivo a mandar essas pessoas para fora, né? Então, quem já leu aquele terrível livro do Conrad, que serviu de base para o Apocalipse Now, que é Heart of Darkness, Coração das Trevas, né, que o livro é sobre a colonização do Congo. Depois no Apocalipse Now eles transformaram a história para... Tá atravessando o Congo, né? O Rio Congo. Eles estão subindo o Rio Congo atrás do Kurtz, que o Kurtz é um desses caras, é um cara de mãe alemã, pai francês, mora na Holanda, enfim, um cara que representa o colonialismo europeu, assim, né? O Conrad fez especificamente com essa finalidade. E estão indo atrás desse cara que foi mandado lá para coletar madeira, para coletar... não era madeira, era marfim de elefantes no centro da floresta do Congo, sei lá, e escravizar gente e tal, e um desses caras que foi exportado como um excedente populacional, e o cara enlouquece e ele acha que ele vira um deus para aquela população local, e ele perde completamente a razão dele e tal, e um livro belíssimo, mas terrível, que conta bem sobre como foi essa colonização africana. Bom, se você tá curtindo aqui, né, aproveita antes da gente continuar, já dá o seu curtir aqui, dá o like, se estiver no Spotify, no YouTube, onde estiver ouvindo a gente. Isso serve para que o YouTube, o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele acaba sendo distribuído por mais pessoas. Isso, então é basicamente um trabalho social, político que você faz em curtir e compartilhar e seguir a gente para que isso apareça para que o algoritmo sugira esse vídeo para outras pessoas, né? Então segue a gente também no sininho, aí ativa a notificação, só para lembrar, além dos nossos episódios de leitura do Capital, a gente está com uma outra frente de trabalho aqui no canal Marx, em que a Ana Paula está gravando aulas sobre o livro 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, um livro do Marx também, fundamental, sobre luta de classe, materialismo histórico. E nós dois estamos confeccionando as entrevistas sobre leituras feministas dentro do marxismo. Isso, já temos 2 episódios gravados, estamos editando, mas vamos lançar para também não atropelar todo mundo aí, vamos lançar aos poucos. Quem tiver comentários sobre esse vídeo, sobre qualquer um, tiver uma leitura que diverge da nossa, fique à vontade para fazer o comentário, desde que seja educado e respeitoso. A gente topa divergência, topa discutir e tudo mais. Eu gosto de responder comentário, a Ana nem tanto. Pode seguir a gente lá no Instagram, no @canalmarx. Seguir a gente no Twitter, no @canalmarx. Usa lá para deixar os comentários ou deixa comentário aqui no YouTube. E, bom, vamos seguir com a leitura aqui, né, Ana? Vamos lá. Então, com relação ao imperialismo, é mais ou menos isso. E o Marx conclui esse parágrafo dizendo que cria-se, então, uma nova divisão internacional do trabalho adequada às principais sedes da indústria mecanizada, que transformam parte do globo terrestre em campo de produção, preferencialmente agrícola, para o outro campo, preferencialmente industrial. Né? Então, aquela teoria de que o Brasil é o fazendão do mundo, também essa história toda tem esse fundamento aqui que o Marx está falando muito atual nesse item. E aí a gente vai para a segunda parte desse item, que é outra grande conclusão do Marx, né, em termos econômicos, sobre os ciclos de expansão e crise do capitalismo. Ele vai dizer que o capitalismo vai passar, com a mecanização, passar por crises periódicas. Ele fala em ciclos de superprodução e crise devido ao aumento da concorrência. E acho que a Ana Paula pode falar melhor sobre isso daí. Eu acho muito interessante que o que ele está colocando aqui
meio que uma questão, é um ponto de partida para todos aqueles que estudam economia capitalista. Então, é o Marx falando, mas aqui você está lendo o Keynes também, né? A noção de que a economia capitalista ela tem ciclos expansivos e ciclos de desaquecimento é ponto consensual. Para vocês terem uma ideia, né? O Kondratiev, que era um russo, ele tenta entender como existem ciclos de 50 em 50 anos, 25, né? Ciclos e pequenos ciclos internos, né? Ao capitalismo, ele tenta entender uma lógica interna, esses ciclos ele acaba não conseguindo explicar, mas ele consegue basicamente expor, né, esses altos e baixos, né? Kondratiev morre, né, um processo meio trágico, mostrando, ou seja, né, que tem uma grande tradição de se observar esses ciclos de expansão e retração. O Keynes ele tem plena consciência disso e ele escreve a teoria geral dele no sentido de garantir que o Estado construa um colchão de amortecimento tanto para essa grande aceleração quanto essa desaceleração, com vista a inclusive limitando a aceleração, né? Limitando isso a parte da superprodução, né? Você limita dos dois lados. No sentido de que, como ele vai expor aqui, o Marx mais para frente, então, hoje, né, depois do processo de ter estudado Keynes, você vê o quanto a coisa se encaixa, né? Então, o Marx aqui vai descrever, na próxima página a gente lê, como a classe trabalhadora ela sofre imediatamente, ela é contundida, né? Ela sofre materialmente e imediatamente as contrações do mercado. Então, quando o Keynes escreve a teoria geral dele, ele fala, olha, não é mais possível permitir que a classe trabalhadora de qualquer país civilizado capitalista permita que isso aconteça, né? Que seja tão imediato esse repasse do ciclo para a classe trabalhadora, porque nós, como Lord Keynes escreve, não queremos que essa classe trabalhadora enxergue a alternativa soviética como uma opção. Né? Então, o Keynes escreve o texto dele como consciente, onde eu quero chegar, desses ciclos aqui. E o Marx está trazendo aqui um período onde a concorrência, né? Ele já está mostrando que a concorrência aqui vai absorver todos os as pequenas fábricas, né? É um processo que ele tá mostrando com a lupa dele, olha, a concorrência, os ciclos de expansão e desaceleração vão minando a concorrência, porque os pequenos, os mais frágeis, vão ficando para trás, os que sobrevivem a esses ciclos nesse processo absorvem os pequenos, ou seja, é um item que não foi só eu e o Joe que lemos, certo? Então, movimento que a gente vê até hoje no capitalismo, né? Esse movimento de consolidação das indústrias, né? Eventualmente Sim. tem uma empresa gigante, né? E a gente vai ter uma Amazon, vai ter um Facebook, vai ter uma Apple que vai comprar todo mundo que for pequeno e vai integrar esses quero dizer assim, não sei, não posso garantir que o Robson tenha lido, né? Mas o Lenin leu, né? A Rosa leu. Né? Então, a ideia desse processo da concorrência, o monopólio, o imperialismo, está todo lido aqui. Né? Tem uma passagem muito importante aqui. É interessante notar que o Marx está escrevendo que essa concorrência gera a monopolização, e é uma coisa que a gente vai ler lá no livro 3, como isso se desemboca. E aqui, ele está falando das crises, né, de superprodução. E eu imagino que o leitor imagine que as nossas crises hoje sejam também de superprodução. Eu diria que elas têm aspectos materiais de superprodução, mas é parte desse grande desenvolvimento, como o Diogo falou, né? Desse excedente produzido que vai buscar se exportar, né? Através de, como Hobsbawm vai expor muito bem, das ferrovias, desses investimentos em outras praças e tal. As nossas crises atuais são desdobramentos mais no sentido da própria valorização do valor nas suas configurações mais fictícias. Não só e imediatamente, elas não têm uma origem imediata
da superprodução no sentido de é produzido e não é absorvido pelo mercado, como é como se nesse momento a gente estivesse descrevendo uma crise, um carrossel pequeno, né? Hoje a nossa crise, como várias camadas do desenvolvimento do valor foram desenvolvidas amplamente, né? Ele é hipertrofiado nas suas formas mais determinadas e negativas, a gente estivesse empurrando uma cadeia financeira de mercadorias fictícias com muito mais força, é um arrastamento maior. Então aqui, quando a gente fala, o Marcos está falando dessa crise de superprodução, o que eu quero que o canal Marquete entenda é que a gente está num período cachorro meio correndo atrás da linguiça, entendeu? A coisa hoje tem desdobramentos, assim, gigantescos, né? Muito mais sofisticado, né? É claro que o peteleco da bolha estoura quando você vê que a mercadoria não está rodando, enfim. Mas a escala da crise é muito maior, é muito mais agigantada, né? Então, ele está olhando um ciclone, eu estou olhando um grande... Qual é o nome? Um tornado? O ninho. Pode ser, tá? Então, ele está olhando um negócio assim e a gente está falando de um negócio muito mais avantajado. Mas é muito interessante quando isso. Ele está no contexto ali do desenvolvimento inglês, né? Então ele está vendo isso se desenvolver na Inglaterra e está tomando o que está acontecendo na Inglaterra ali como uma representação do que é o capitalismo. E assim, ele não sabia ainda o que seria, né? Mas o que acontece é que a previsão que ele fez com base naquele microcosmo do capitalismo inglês se realizou, né? E isso é hoje o sistema funcionando globalmente, né? Em momento algum eu estou dizendo que a questão não passa por uma... o que ele está falando não tem validade. O que eu estou querendo dizer é que essa ideia de que a superprodução de mercadorias é a única expressão, é uma expressão necessária das crises que nós temos, não é assim. Primeiro que não tem expressão necessária quando a gente fala de apresentação do capital. Eu estou querendo dizer que conforme o capital ele se expande no sentido das suas mercadorias mais fictícias, nós temos crises que a mercadoria superproduzida, se é que eu posso me fazer expressar assim, não são só as mercadorias que nós compramos e encalhamos nas gôndolas, são mercadorias financeiras também, tá bom? Vou ficar assim, para a gente ficar todo mundo mais ou menos entendido. E aí, quem quiser saber mais sobre isso, assistam os cursos que a Ana Paula ministra regularmente de economia para não economistas. A gente avisa, quando tiver a próxima sessão, a gente avisa por aqui. E adquiram futuramente o livro que a Ana Paula está no prelo. Para ser lançado em algum momento do futuro. A proposta está no prelo, ok? Vamos fazer pequeno. É isso, continuem acompanhando. E aí o Marx vai dar um exemplo prático, né, e empírico disso que está acontecendo. Ele vai analisar um período grande ali da economia inglesa, do setor algodoeiro especificamente, de 1770 até 1863. Ou seja... Quase 100 anos, né? A primeira e a segunda Revolução Industrial estão aqui. Você que está anotando, né? Vai aparecer, Diogo vai fazer a edição bonita aqui, vai colocar no papelzinho aqui. É a primeira e a segunda Revolução Industrial, estão aqui. Tá? A gente está falando até 1863, né? É a antessala da unificação alemã, é a antessala da unificação italiana. A gente está falando nesse processo aqui da independência dos Estados Unidos. A gente está falando do processo que vai desembocar no fim do nosso querido Luiz Bonaparte, ou seja... Nesse processo aqui... Fim do trabalho escravo em várias colônias, inclusive no Brasil, né? No Brasil não, porque o Brasil é o último. 188, o Brasil tem razão. Simplesmente quase na porta a vala. Na porta do Brasil. Puta merda, me perdoe, Senhor Deus. Agora, o que a gente tem que entender é que nesse sutil intervalo, como o Diogo colocou, de 1770 a 1863, vai acontecer absolutamente tudo aqui. Né? Então, primeira e segunda Revolução Industrial... E do lado político, a gente está falando da formação dos estados nacionais da Europa continental e também a questão norte-americana. Então aqui é muito importante, porque o desdobramento seguinte
né, desse movimento aqui que o Marx está descrevendo, e que a gente já está chamando a gaveta do imperialismo, está abrindo aqueles papelzinhos, é porque desse processo aqui que o Marx, olha que beleza, o Diogo descreveu, a gente vai ter a competição entre as nações, entre as economias nacionais, o chauvinismo, né? E a gente vai ter os nacionalismos. Então, do imperialismo para a Primeira Guerra, ou seja... E tudo isso desemboca na Primeira Guerra, É uma aceleração do tempo econômico, político, social, que encavala tudo, essa produção social aqui que a gente está vendo. E se a gente pensar que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira Guerra, tudo isso daqui está na origem, basicamente, do século XX, né? Isso, então... É isso que moldou o século XX. Ótima observação. Então, o quanto é densa, né, essa observação, essas duas páginas, né? Aqui na edição da Boitempo está na 526, entre a 526 e 527. Eu já chalei mais cedo o Diogo da gente ler, né? Não sei se ele vai querer que eu leia. Se ele vai me deixar ler. Mas... Pode ler, Ana Paula. Pode ler, só aí me avisa, eu boto as legendinhas aqui. Tá. O estudante de economia ou interessado vai gostar muito de ler, de acompanhar isso daqui, ou vai se lembrar de um livro do Eichengreen, A Globalização do Capital, do Barry Eichengreen. É um livro mais, né, assim, mais pentelho de ler. Denso. Técnico, tá? Ele vai falar do processo Sistema Monetário Internacional, uma história do Sistema Monetário Internacional. Então, o que eu tô lendo aqui, a partir de agora, é como o Barry Eichengreen, num dos capítulos dele, vai mostrar que é a justaposição automática dos balanços de pagamento, como a coisa vai ficar extremamente agressiva nesse processo, e o Marx vai descrever aqui do ponto de vista dos trabalhadores, como isso aqui é selvagem, né? E lembrando que eu comentei do Keynes, ele vai falar que esse ajuste automático do balanço de pagamentos não dá para fazer mais, porque essa classe trabalhadora que o Marx vai descrever aqui sendo jogada de um lado para o outro, o Keynes vai falar que não é possível se fazer mais porque a gente tem a União Soviética. Hoje em dia, meus amores, nós não temos União Soviética. Se você está vendo isso em 2023, a União Soviética acabou faz algum tempo e deixou de cumprir aquele papel fundamental de servir de alternativa ao capitalismo e de botar medo nos liberais. Ele era o tampão da selvageria. A gente pode falar o que quiser do capitalismo, puta merda, da União Soviética. Mas ele servia ele era o tampão civilizatório do capitalismo. É isso. Então vamos entender isso aqui. Então Marx começa. De 1770 a 1815, a indústria algodoeira esteve em depressão ou estagnação por 5 anos. Durante esse primeiro período de 45 anos, os fabricantes ingleses desfrutavam do monopólio da maquinaria e do mercado mundial, ou seja, era a primeira revolução industrial, tá legal? Vamos lembrar que a Inglaterra tinha um monopólio industrial nessa época, né? E o monopólio, basicamente, da indústria algodoeira. Sim, pode. E é sempre, assim, só eles, né? E é interessante pensar que a industrialização se expande pelas vestimentas, pelo tecido. A segunda revolução industrial, ela vai ser muito mais da química petrolífera, pesada, siderúrgica, e isso não é a Inglaterra que vai se lançar, né? Vai ser muito mais o capital alemão, enfim. De 1815 a 1821, depressão. Em 1822 e 23, prosperidade. Em 24, são abolidas as leis de coalizão. Grande expansão geral das fábricas. Em 1825, crise. Em 1826, grande miséria e levantes entre os trabalhadores do algodão. Em 1827, leve melhora. Em 1828, grande aumento dos teares a vapor e das exportações. Em 1829, a exportação, particularmente para a Índia, supera de todos os anos anteriores. Em 1830, antessala da primavera dos povos, mercados saturados, grande calamidade. Em 1831 a 1833, depressão contínua. A Companhia das Índias Ocidentais é privada do monopólio do comércio com o Extremo Oriente, Índia e China. Em 1834, grande incremento de fábricas e maquinaria, escassez de mão de obra. A nova lei dos pobres promove êxodo dos trabalhadores agrícolas para os distritos fabris.
grande busca de crianças nos condados rurais. A gente já falou sobre isso em outro momento. Tráfico de escravos brancos. Em 1835, grande prosperidade. Ao mesmo tempo, os tecelões manuais de algodão morrem de fome. Opa. Em 1836, grande prosperidade. 1837 e 38, depressão e crise. 39, recuperação. Em 1840, grande depressão, insurreições, intervenção do exército. Parênteses que a gente está falando do nicho da industrialização de algodão, tecido, que é o carro-chefe da industrialização britânica. Então, ele tá pegando o todo, né? Que ele tá pegando o exemplo da industrialização do algodão para falar de como está acontecendo a dinâmica industrial britânica como um todo. Ele não fala isso, mas sei lá, vamos supor que o PIB inglês fosse 80% indústria do algodão, né? Majoritário. Em 1841 e 42, terríveis sofrimentos dos operários fabris. Em 42, os fabricantes expulsam os operários das fábricas a fim de forçar a revogação das leis dos cereais. Milhares de trabalhadores vão para Yorkshire, onde são repelidos pelo exército e seus líderes são sendo levados a julgamento em Lancaster. Em 1843, grande miséria. Em 1844, recuperação. Em 1845, grande prosperidade. Em 46, primeiramente ascensão contínua. Em seguida, sintomas de recessão. Revogação das leis dos cereais. Em 47, crise. Redução geral dos salários. Em 10% ou mais. Para a festa do Big Loaf. Duplicação do tamanho do pão. Em 48, que é a primavera dos povos, a coisa pega mesmo, contínua depressão. Ou seja, a gente está falando de um processo que está desencadeando em vários lugares. Manchester sob ocupação militar. Isso pra gente que tá lendo de Brumário lá, meus amores. Ocupação militar. Pode grifar. Até a Inglaterra pede pinico pro exército, tá? Em 1849, recuperação. 1850, prosperidade. 51, preço das mercadorias em baixa. Salários baixos. Greves frequentes. 1852, tem início um processo de melhora. Continuam as greves, os fabricantes ameaçam importar trabalhadores estrangeiros. Aquilo que a gente falou, a função do trabalhador estrangeiro como pressão. De rebaixar o salário. Exatamente. Também, né? Em 1853, exportações em alta. Greve de 8 meses e grande miséria em Preston. Em 1854, prosperidade e saturação dos mercados. 1855, chegam notícias de falências provenientes dos Estados Unidos, do Canadá e dos mercados da Ásia Oriental. 1856, a grande prosperidade. 87, crise. 1858, melhora. 59, grande prosperidade e aumento das fábricas. 1860, apogeu da indústria algodoeira inglesa. Os mercados indiano, australiano e de outros países encontram-se tão saturados que ainda em 1863 mal haviam conseguido absorver todo o encalhe. Ou seja, a gente está descrevendo o auge do mercado algodoeiro inglês, a gente está lá no topo da curva. E aí agora a gente vai descrever a bolha. Os mercados estão saturados. Tratado comercial com a França, enorme crescimento das fábricas e da maquinaria. Em 1861, a melhora contínua por algum tempo. Reação, Guerra Civil Americana, escassez de algodão. 1862, 1863, colapso total. Resumidamente, o que ele vai falar, né, nesse período de quase 100 anos que ele analisa? De 1770 a 1815, enquanto a Inglaterra tinha o monopólio da indústria algodoeira, foram só 5 anos de crise. Então, nesses 45 anos, 5 anos de crise. Quando a Inglaterra perde o monopólio, então de 1815 a 1863, então mais ou menos 50 anos, foram 20 anos de prosperidade e 28 anos de crise nessa montanha-russa que a Ana Paula... Montanha-russa que a Ana Paula acabou de descrever, né? Opa, tivemos uma pequena interrupção aqui, porque a câmera parou de funcionar, a gente acabou perdendo os últimos 10 minutos do que a gente falou. Vamos tentar falar de novo o que a gente tinha falado, né? Tava falando que o Marx, então, nesse pedaço aí, vai falando dessa montanha-russa, né? De um ano de crise, um ano de superprodução, um ano de crise, um ano de superprodução. Esses ciclos são descritos pelo Marx, apontados pelo Marx aqui como uma constante. Eu destaquei que isso é um ponto de consenso e tento resgatar com vocês de que nossa memória é muito curta, né? Ela vai encurtando, mas, por exemplo, nós tivemos o boom das commodities de 2003 até mais ou menos 2011, aí o nariz
da expansão econômica brasileira deu uma funilada, 2012 a 2015 a coisa desacelerou bem, né? E toda a discussão econômica foi sobre como o governo Dilma tentou conduzir essa desaceleração, se tá foi... falando mundialmente, né? Não só no Brasil, né? Mundialmente, mas como a nossa discussão foi pautada em como fazer essa condução da desaceleração, né? Mas eu acho que o interessante do que a gente está colocando aqui é que para a corrente keynesiana é claro e translúcido que o mercado capitalista ele gera essa tensão e é parte do Estado e do interesse do Estado fazer um colchão de amortecimento para esse processo. Já a corrente neoclássica e monetarista, liberal em geral, vai falar que o mercado vai se autorregular. A resposta do Keynes para o Hayek é clássica, o problema é que quando ele fizer isso, vão estar todo mundo morto, né? A economia tá bem, a população é que vai mal, né? Exato. Então, assim, o problema são as pessoas, o problema é a realidade. Então, assim, esse fator que para uma boa corrente da nossa economia e para o nosso debate econômico em geral é irrelevante, que são os seres humanos, as pessoas envolvidas, o choque que se dá, né? E, por exemplo, para você que está aí de recentemente lembrar daquela foto das pessoas catando ossos durante a pandemia, né? Quando a coisa se torna agudizada dessa forma, esses textos do Marx ficam muito relevantes, né? Ficam concretizados na nossa frente, né? Então, isso que significa uma má condução econômica, né? Em termos macroeconômicos desses ciclos de aceleração e desaceleração. Acho muito interessante olhar a economia com esse... Todos sabem que a economia tem ciclos. Alguns vão advogar pela não intervenção do Estado só quando se dá conta da questão humana, porque neoclássicos e liberais monetaristas vão entender que o Estado pode sim beneficiar o mercado, mas não exatamente conduzir uma melhor estratégia para os indivíduos humanos que passam fome. Os keynesianos, eles têm várias correntes e eles vão dizer como é que o Estado deve conduzir essa desaceleração, essa aceleração. E eu acho que é muito interessante ler esse capítulo, né? Esse item, né, Didi? Uhum. Você quer recomendar o livro do rapaz? Isso, eu ia comentar que assim, se você ficar muito, muito nervioso, ouvinte, né? Pô, mas a Ana falou que as crises recentes não tem tanto esse conteúdo de superprodução, de mercadorias, e agora, como é que eu fico nesse limbo? Olha, né, se você tiver aí nessa paura, põe seu bracinho lá bem. Do Robert Brenner, O Boom e a Bolha, é uma leitura fácil, assim, é bacana, você lê naquela paulada, né, diferente daquele livro, o anterior, do Barry Eichengreen, são livros díspares, são conteúdos díspares, mas o que eu quero dizer, esse daqui é fácil leitura, esse daqui não é fácil leitura. E o Boom e a Bolha fala bem desse processo das hipotecas norte-americanas, isso em 2008, né, há muito tempo atrás, em 2008. E, de toda forma, o Diogo deu a letra desses cursos que eu ministro, provavelmente vai rolar a 9ª ou a 10ª edição no ano que vem, Dedos Cruzados, aqui em São Paulo, e a gente dá os fundamentos, né, sobre a economia atual, né, para entender. E eu acho que você vai comentar de uma nota de rodapé, né? Sim, acho que o último comentário, mas não menos relevante, né, desse item riquíssimo aqui, é a nota de rodapé no finalzinho do item que o Marx fala sobre a Guerra do Ópio, né, aquela guerra da Nanquim, Inglaterra, né, com a China, né? Sim, a nota na página 530 da edição da Boitempo, né? Logo abaixo da nota 244 é um asterisco explicando o Tratado de Paz de Nanquim, né? Isso. Então, essa Guerra do Ópio, para quem não sabe, está inserida em todo esse contexto de industrialização da Inglaterra, de mecanização da produção e de busca de novos mercados e de neocolonização do século XIX, né, da colonização inglesa da Índia.
e de tentativa de colonização inglesa da China, né? O Marx vai dizer o seguinte: a Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 42, que foi uma guerra de agressão da Inglaterra contra a China, deveria abrir o mercado chinês ao comércio inglês. Então, né, já uma guerra refletindo uma necessidade capitalista, né? Sim. Isso é interessante. A Hannah Arendt, a famigerada, fala muito bem disso, de novo, naquele item de imperialismo, do origem do totalitarismo, de como que a burguesia coopta o Estado, né? Conforme ela vai se enriquecendo e acumulando capital, ela coopta a política para servir os seus interesses econômicos, né? E o imperialismo e o neocolonialismo é uma consequência dessa cooptação do Estado pela burguesia para satisfazer as suas necessidades econômicas, né? Então aqui o Marx está dizendo exatamente isso, né? A Guerra do Ópio foi de uma necessidade de expansão do mercado chinês ao comércio inglês. E o comércio não é do Estado, né? O comércio é dos indivíduos proprietários ali, né? Dos industriais ingleses, né? Sim, como o Estado ele é instrumento, né? Exato. Porque, né, é isso, né? O liberal odeia o Estado desde que ele precise do Estado para implementar o capitalismo, para garantir a propriedade privada, enfim, satisfazer os seus interesses. Mas ele odeia que o Estado regule a concorrência, né? Ele odeia o CAD, mas ele ama se mamar no Estado, né? Então, segue o Marx. Com a Guerra do Ópio, iniciou-se a transformação da China num país semicolonial. Desde o início do século passado, a Inglaterra procurava, por meio do contrabando para a China de ópio produzido na Índia, equilibrar o passivo de sua balança comercial com a China. Então, quem quiser saber mais da Guerra do Ópio, eu recomendo esse livro aqui do professor Henrique Carneiro, lá da USP. Muito interessante, que chama Drogas, a História do Proibicionismo. Tem um capítulo só sobre a Guerra do Ópio. E em linhas gerais, o que aconteceu foi a Inglaterra começou a importar chá da China loucamente, criou um déficit na balança comercial e precisava equilibrar esse déficit. Como que ela fez isso? Começou a contrabandear ópio para a China, viciar a população chinesa. Viciar a população chinesa em ópio, criar um caos social no país. E onde ela produzia esse ópio? Na Índia. Na Índia, na colônia inglesa da Índia. Que ela já tinha feito terra arrasada. Em que ela converteu plantações agrícolas de alimento em plantação de ópio exclusivamente para esse fim de contrabandear para a China, matando dezenas de milhões de indianos de fome no meio do caminho, tá? É o Holodomor inglês, do qual os liberais tendem a se esquecer. São vicissitudes, né? Não é verdade? Bom, eu acho que tem mais alguma coisa a comentar desse eu ia item? só comentar que eu achei bacana essa última nota da 245, que está na página 530, é a última nota do item 7. A certa altura ele fala que, de modo que a decuplicação da quantidade do que é produzido foi acompanhada apenas de um pouco mais do que a duplicação do equivalente geral, né? Lembrando sempre que você pode até ampliar, decuplicar a quantidade do que você produz, mas não é acompanhada sempre na mesma proporção do equivalente geral, ou seja, do dinheiro, do capital. E é assim que eu acho que a gente pode terminar o item 7 do capítulo 13. Ufa, então nos vemos na próxima para ler o item 8. Que se chama o revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. Mais outro item fundamental, mas isso fica para a próxima. Tchau, tchau e até mais. Até mais.